Saudamos a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para juntos estudarmos a Bíblia. Agradecemos a Deus, Ele nos permitir mais uma vez estarmos juntos. Estamos agradecidos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. E queremos agradecer também a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. Nós queremos agradecer a vocês que de uma forma ou outra têm divulgado este nosso canal Hora Tranquila e que você possa convidar outros amigos, familiares, parentes. Se você gosta de acompanhar esses estudos conosco, os comentários, que você possa divulgar para que as pessoas também se inscrevam no canal Hora Tranquila no YouTube. É muito fácil, é só entrar, você clica lá naquele sinalzinho do YouTube, né, que tem no seu telefone, clique ali, aí você digita lá em cima, Hora Tranquila. Aí vai aparecer a nossa página, o nosso canal, e você então clica em inscrever-se. Em letras vermelhas está ali, é só clicar e já estará inscrito. E é importante você também interagir ali no canal, dar um clique no dedinho de joinha, dar um bom dia, fazer algum comentário, pedir oração. Por quê? Porque quando as pessoas são inscritas e não interagem, não participam, não falam nada, o próprio YouTube elimina a pessoa. Então muitas pessoas inscritas às vezes mandam mensagens perguntando: olha, eu não estou mais recebendo, não estou encontrando mais no YouTube. É porque o próprio YouTube, quem sabe, eliminou. Então tem que olhar se você continua inscrito e divulgue para outras pessoas o nosso canal. E nós agradecemos a todos vocês. Queremos também agradecer a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Maria Estela Silveira Cesarino é de Campanha, Minas Gerais. Edma Albuquerque é de Baixa Verde, Queimadas, Paraíba. Miriam Eunice Joaquim é da província Huila, em Lubango, Angola. Lourdes é de São José do Rio Preto, São Paulo. José Henrique, Dalila e Sebastião são de Serra, no Espírito Santo. Nilda Junco Fucuti é de Itarari, São Paulo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai, neste momento a Tua palavra será aberta para o estudo, nos dê entendimento, que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração e que possamos tomar decisões ao Teu lado, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar continuidade ao nosso estudo e estamos agora falando sobre a promessa que Deus fez a Abraão. E este passeio que nós estamos fazendo pelo livro de Gênesis é muito interessante, não é mesmo? Vejam que Deus, Ele é perfeito. Deus, Ele sabia que os seres humanos iam precisar de um manual para poderem saber como que tudo veio à existência, como que as coisas aconteceram, como que foram nos primeiros séculos, né, da criação do mundo. E Deus então usou homens, pessoas que Ele escolheu para escreverem tudo aquilo que foi feito por Ele, desde a criação e até os dias que nós estamos vivendo. Interessante que Moisés, que escreveu esse livro de Gênesis, ele não viveu nessa época. Moisés viveu 2.500 anos depois que o mundo foi criado, mas Deus o inspirou e mostrou a ele todas essas coisas. Ele foi inspirado por Deus. E vocês podem ver que toda a Bíblia, ela é única, ela não se contradiz. A linha de pensamento da Bíblia é uma só, mesmo sendo escritas por homens, pessoas diferentes, ela fala a mesma coisa. E todos foram inspirados por este Deus maravilhoso que nós cremos. E então, Deus chamou Abraão, saiu da sua terra, ele foi para um lugar que ele não sabia onde era, e Deus fez a promessa que ele teria um filho. E acontece que Abraão e Sara já eram idosos e não poderiam mais ter filhos, mas para Deus não existe impossível. Abraão tentou dar uma mãozinha para Deus, né? Teve um caso com Agar, teve um filho, Ismael, e Deus disse: não é este o filho, você vai ter um filho com Sara. E então, quando Abraão já ia completar 100 anos, Deus apareceu para ele novamente e disse que daí 1 ano ele teria o filho, e assim foi. O filho nasceu com Sara, e o nome dele foi colocado Isaque. O próprio Deus disse que seria Isaque. Por quê? Porque quando Deus disse que eles seriam pais, eles riram. E Isaque significa ele rirá. Então,
Deus agora pede a Abraão que oferece o seu filho, Isaque, o único filho, diz aqui. Porque ele tinha Ismael também. Só que não era o filho da promessa, Ismael. O filho da promessa é Isaque. E então o teu único filho, e vai para um monte que eu vou te mostrar. E este monte é o Monte Moriá, que nós tanto já ouvimos falar. Esse Monte Moriá, como eu disse ontem, ele fica hoje dentro da cidade de Jerusalém. E sobre este monte construíram o Templo de Salomão. E depois construíram também o segundo templo, porque o primeiro templo de Salomão foi destruído, pelos babilônios. E então reconstruíram o templo no mesmo local, o segundo templo, e este templo também, o segundo, foi destruído no ano 70 da nossa era, quando o general Tito, de Roma, invadiu Jerusalém e então destruiu também este templo que os discípulos haviam dito, para Jesus que o templo era majestoso. Eles se orgulhavam do templo e Jesus disse: não ficará aqui pedra sobre pedra. E 40 anos depois que Jesus disse isso, o templo foi destruído. E então o povo judeu se espalhou por toda a face da terra, eles tiveram que fugir, e os muçulmanos então tomaram posse ali de Jerusalém. E ali no Monte Moriá hoje tem uma mesquita construída pelos muçulmanos, porque os judeus haviam fugido, não ficaram na terra porque eles estavam sendo perseguidos. E então os muçulmanos construíram ali uma mesquita, e essa mesquita está lá até hoje. E esse monte é um alvo de muita disputa entre judeus e muçulmanos. Por quê? Porque a promessa foi feita para os judeus, mas os muçulmanos tomaram posse. É por isso que há sempre muita intriga, muita briga por ali. E os muçulmanos, eles são descendentes de Ismael, o outro filho de Abraão. Então vejam que aquela mãozinha que Abraão tentou dar para Deus, tendo um filho com Agar, traz este problema, este conflito, essa briga. Até hoje, eles são parentes, os muçulmanos e os judeus são parentes, filhos do mesmo pai Abraão. Os muçulmanos creem também em Abraão. Só que os muçulmanos creem que quem foi oferecido em sacrifício no Monte Moriá foi Ismael e não Isaque. Então, é interessante, não é? Que às vezes as pessoas não sabem o porquê ocorrem essas brigas, esses conflitos lá nessa região de Jerusalém, mas exatamente por causa deste caso que Abraão teve com Agar e não esperou, não confiou na promessa de Deus. Então, Deus pediu que Abraão sacrificasse Isaque, e ele foi com os seus servos. E quando Abraão viu o monte, ele disse para os servos: vocês fiquem aqui que eu vou ali oferecer um sacrifício com Isaque e nós voltaremos. Vejam que Abraão, ele não disse: olha, eu vou lá sacrificar Isaque. Não, nós iremos adorar ao Senhor e depois voltaremos. E então, aqui em Gênesis capítulo 22, no verso 8, Gênesis 22, verso 8 diz: Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão. E continuaram a caminhar juntos. Foi quando Isaque perguntou, aqui está a lenha, o fogo, o cutelo, e aonde está o cordeiro? No verso 14, Gênesis 22, verso 14, nós lemos: Abraão chamou aquele lugar de Jeová Jiré. Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio. No monte do Senhor se providenciará. Jeová Jiré é o Senhor proverá. E no verso 18, Gênesis 22, verso 18, aqui também nós encontramos as palavras de Abraão: e por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. Então Deus falando agora aqui com Abraão. Quando Abraão já estava com Isaque sobre o altar, sobre a lenha, amarrado, e iria sacrificá-lo, ele ouviu a voz de Deus dizendo: Abraão, Abraão, não faças isso. E ele olhou para trás e viu um cordeiro preso no arbusto, entre ali os galhos, preso através do chifre, e Deus realmente providenciou o cordeiro. Mas esse cordeiro que Deus providenciou para Abraão ali, significa o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo.
este é o símbolo desse cordeiro que foi providenciado por Deus para a salvação de toda a humanidade. Deus disse para Abraão: olha, em ti serão benditas todas as nações da terra. Todos aqueles que têm a fé de Abraão, que creem no Deus verdadeiro, no Deus poderoso, todos esses que recebem Jesus em sua vida, para estes o Cordeiro de Deus foi enviado. Aqui em João capítulo 1, versos de 1 a 3, Evangelho de João 1, de 1 a 3, no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele, nada foi criado. Então aqui fala de Jesus. No princípio ele estava lá na criação. Jesus é a palavra, Jesus ele é o verbo. Jesus é o agente criador dos céus e da terra. O agente mantenedor é o nosso Senhor Jesus Cristo. E quando lemos em Romanos capítulo 5, nos versos 6 a 8 diz: quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Então o apóstolo Paulo aqui falando do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Nós ainda somos pecadores, claro, mas nós estávamos afastados de Deus, nós éramos inimigos de Deus após a entrada do pecado neste mundo. E Deus, provando o seu amor para conosco, enviou então seu Filho Jesus, que veio e morreu em nosso lugar. Então lá no Monte Moriá, que fica hoje, dentro da cidade de Jerusalém, esse Monte Moriá, ele não foi conquistado por guerra. Davi o comprou. Davi comprou este monte. Davi era rei em Israel. E então, cerca de 1000 anos antes de Jesus vir, Davi, como rei, ele compra este monte. Ele não foi tomado à força ou por guerra. Não, ele foi comprado. E ali, então, foi construído o Templo de Salomão. Então, este monte, ele é chamado de Deus proverá, porque Abraão creu. Eu não sei se nós teríamos essa fé hoje que Abraão teve, de oferecer um filho nosso em sacrifício, porque sabemos que Deus, o que Ele quer de nós é o nosso coração. Deus não quer que nós nos sacrifiquemos, que nós nos mutilemos por causa da nossa fé, não. Deus quer um coração contrito, Deus quer ter a certeza de que Ele habita em nós através da fé. E claro que nós gostaríamos que as coisas às vezes acontecessem conosco de uma outra forma, e às vezes nós não sabemos o porquê das lutas e os problemas que nós enfrentamos, mas Deus ele está no controle. O que nós precisamos é praticar a fé que nós temos em Deus. Assim como Abraão creu e isso foi imputado por justiça, assim também nós, se crermos no nosso Deus, mesmo não entendendo o que está acontecendo, Deus ele proverá. E com certeza nós seremos também vitoriosos, assim como foi Abraão. Que Deus nos abençoe. Retornaremos amanhã, se Deus nos permitir, dando sequência a este estudo. Não nos esqueçamos. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 3. Que Deus nos abençoe.